Olá, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou te falar como eu consegui passar 2 vezes em um dos concursos mais concorridos do Brasil, concurso de escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo, sem fazer cursinho e estudando para um deles 15 dias e para o outro 30 dias. Esse vídeo não tem o intuito de te ensinar a passar em 15 dias ou dizer que essa é uma fórmula mágica que você vai usar e vai dar certo, mas sim compartilhar experiências. Então eu vou te dizer qual era o meu drive, por que eu tomei aquela decisão, como eu fiz na prática, e se alguma coisa te servir, você vai fazer o seguinte, você vai deixar um joinha e me dizer que esse vídeo te ajudou de alguma forma, para que ele seja entregue a mais pessoas e mais pessoas possam se beneficiar disso. Então, começando do começo. Quando eu estava na faculdade, eu, no meu 3º ano, consegui um estágio no Fórum de Franca. Eu fiz o Unesp Franca, então saí distribuindo meus currículos pelo Fórum e consegui um estágio lá. No começo eu fiquei no cartório e depois de poucos meses eu fui chamada para trabalhar direto com o juiz no gabinete. Então lá eu fazia a minuta de sentença, fazia a minuta de decisão. Foi um período em que eu cresci muito, em que eu aprendi muito sobre civil, sobre processo civil na prática. Foi muito bacana a experiência. E eu adorava o lugar, adorava o meu chefe, meu juiz, ele era incrível. Então, nesse momento, no decorrer desse processo, eu decidi que eu queria ser magistrada, que eu queria ser juíza. E traçando um plano de longo prazo, porque eu sabia que eu ia formar, ia precisar estudar no mínimo 3 anos para poder estar apta a prestar o concurso da magistratura, a exercer a magistratura. Então, qual era o meu plano? Meu plano era trabalhar no órgão público, trabalhar como assistente de juiz, para que, já estando lá dentro, aprendendo sobre minuta todo dia, aprendendo a dinâmica forense, estando em audiências, eu estivesse não só treinando para o que eu faria, mas me habituando com o Tribunal de Justiça em si. E também tinha um outro elemento. Eu sabia que, principalmente aqui em São Paulo, quando você é advogado, muitos escritórios cobram muito. Então, você tem que trabalhar muitas horas por dia. Os ganhos, muitas vezes, não são tão legais assim. Então, eu queria estar num cargo público porque eu teria mais liberdade de tempo. Seriam lá as horas fechadas. E teria tranquilidade para estudar, sem aquele peso imenso de ter que ficar levando o trabalho para casa, de ter que ficar fazendo hora extra todos os dias. Então foi o caminho que eu escolhi porque fazia mais sentido para mim no longo prazo. Eu passei na OAB ainda durante a faculdade, no 9º semestre, e também fui aprovada no primeiro dos concursos, que foi lá pro interior, ainda em 2015, durante a minha faculdade. Mas essa é a primeira parte. Qual foi o drive? Por que eu escolhi estar ali? A segunda parte é como eu fiz para conseguir a aprovação. Vale dizer que antes de eu ter sido aprovada, eu fiz uma prova sem estudar nada, meio de que de qualquer jeito para ver como era. E óbvio, tomei bomba, não fui aprovada, não consegui, fiquei longe até. E aí eu decidi que eu ia começar a estudar de fato. Então quando faltava mais ou menos, foi um concurso que foi um logo em seguida do outro. Então eu já comecei a estudar para esse seguinte, quando faltava mais ou menos um mês para a prova. O que eu fiz? Primeira coisa, analisei o edital. Eu imprimi o edital e vi exatamente o que era cobrado de cada uma das matérias. Hoje eu nem lembro todas as matérias de cabeça, vou falar de algumas que são as matérias que mais me vêm à memória, mas eu basicamente imprimi o edital, vi quais eram as matérias cobradas. 2, identifiquei os meus pontos fortes. Porque eu sabia que em 30 dias eu não ia conseguir estudar tudo. Seria radicalmente impossível que eu começasse a tentar. Então, eu identifiquei. Tá bom, historicamente, no que eu vou bem? O que eu faço bem? E, por sorte, eu ia muito bem em português, que era uma das matérias que era a matéria que mais pontuava na prova. Se não me engano, nessa época, eram 30 questões só de português. E essas questões eu já dava mais como garantida, porque era uma matéria que eu ia muito bem. Então, decidi, não vou estudar para português.
também decidi que eu não estudaria para matemática e para raciocínio lógico. É claro que você vai olhar para você e ver quais são as suas predileções, o que você gosta mais, o que você naturalmente faz bem. Porque se você tiver que optar entre uma matéria e outra, é óbvio que você vai dar mais atenção, colocar mais energia naquelas matérias que você vai pior. Um concurso não é como OAB, por exemplo. Eu sou especialista em estudo para OAB, mas um concurso é diferente. A base de estudos pode até ser a mesma, mas os detalhes específicos são diferentes. Na OAB é só fazer metade dos pontos, 40 pontos, que você consegue aprovação. No concurso não. No concurso você vai precisar fazer uma quantidade imensa de pontos, você vai precisar ir super bem. Nesse concurso especificamente, eu fui aprovada no corte e eu fiz 81 pontos de 100. Então não dá para deixar coisas em branco. Por isso que, naquelas matérias que você vai pior, que são as matérias que têm chance de te reprovar, você vai dar um foco maior. Então, em primeiro edital, identifiquei quais eram meus pontos fortes. 3. Estudei a lei seca. Na parte de direito, eu peguei o edital e fui destrinchando todos os artigos que iam ser cobrados. Então eu fiz um material próprio. Tem gente que faz isso, que contribui, que colabora, mas eu não gosto. Eu gosto de pegar o material e fazer eu mesma para ter certeza que tudo que eu preciso tá lá dentro. Então o que eu fiz? Peguei o edital e vi ponto a ponto, artigo por artigo, quais eram cobrados na prova. De todas as matérias. E fiz um compilado. No Word mesmo, usando o site do Planalto. Abri o site e fui compilando. Tá bom, esses são os artigos que caem. Selecionados e compilados, todos os artigos que cairiam, eu devorei aquilo lá com farinha. Eu estudei muito aquela lei seca, porque eu sabia que todas as questões pretéritas, elas estavam embasadas em lei seca. Em prova de escrevente, pelo menos naquela época, não caía jurisprudência, não caía doutrina, era texto puro da lei. Ou seja, eu só precisava saber o suficiente daquele texto legal, daquele texto frio, para conseguir uma boa pontuação em direito, na parte de direito do concurso de escrevente. E foi isso que eu fiz. Acho que é o quarto ponto agora. Identifiquei qual era a minha pior matéria. E é claro que ela era informática. Gente, eu não fazia ideia do que era informática, eu não fazia ideia de como fazer uma planilha de Excel. Minhas planilhas até hoje, elas não fazem conta. Eu não sei fazer uma soma, que é só apertar 2 botões lá e você faz. Eu não sei fazer isso. Então, eu era um 0 à esquerda em informática e eu sabia que eu tinha que melhorar aquele ponto específico. Por isso, eu vi o que caía, peguei questões anteriores e fui no próprio YouTube sanando as minhas dúvidas sobre informática. Como é que faz função soma, função sei lá o quê? Não vou nem dar o exemplo aqui porque eu sou tão ruim nisso que é capaz de eu falar besteira. Mas, enfim, fiz todo esse mapeamento. Em primeiro edital, vi quais eram os meus pontos fortes, peguei os artigos de direito específicos, vi quais eram meus pontos fracos e foquei completamente nesses pontos fracos. E talvez a coisa que mais tenha feito diferença, a coisa que tenha me garantido essa aprovação na primeira fase do concurso de escrevente, que claro, depois tem a fase prática, mas essa é tranquilinha, foi ter feito muitas questões. Quando eu ia fazer questões, eu pegava simulados antigos e nesses simulados antigos tinha inclusive as matérias que eu historicamente ia bem, que eu falei, português, matemática e raciocínio lógico. Então, quando eu ia fazer simulado, eu não ignorava as matérias que eu ia bem. Por quê? Porque eu queria saber como elas eram cobradas na prova. Como a VUNESP costumava cobrar aquelas matérias na prova. Eu não podia ser displicente também. Então, fazia as questões todas e pegava no banco de questões, pegava um banco de questões qualquer e fazia muitas questões daquelas matérias que eu ia pior. Então fiz muita questão de direito, fiz muita questão de informática, fiz questões de novidades, como é que é? Atualidades. Fiz questões de atualidades também, fui soprada aqui. Fiz questões de atualidades, porque como eu não vejo TV, a minha chance de me dar mal na matéria também seria gigante. Então foi assim que eu estruturei os meus estudos
para a primeira fase do concurso de escrevente e deu bom. Vale mencionar também que antes de eu conseguir a minha nomeação, eu já tinha sido aprovada, mas não tinha sido nomeada ainda, eu passei a ser assistente de desembargador no Tribunal de Justiça de São Paulo. Diferentemente de assistente de juiz, que eu falei para vocês que você precisa ser inscrito nos quadros efetivos do tribunal, então você precisa, por exemplo, ser escrevente para conseguir um cargo de assistente de juiz, no tribunal, na minha época, você não precisava. Não sei como está agora. Você podia ser comissionada pura, ou seja, você é chamado para ser assistente mesmo não sendo escrevente, mesmo não sendo funcionária pública. E foi isso que aconteceu comigo. No comecinho de 2017, eu passei a ser assistente de desembargador, eu fui nomeada como assistente de desembargador e tava lá esperando o concurso chamar, Ia passando o tempo, eu achava que eu não ia ser nomeada, ia dando medinho e eu vi que soltaram um novo edital agora para capital. Eu tinha feito a prova do interior, eu tinha sido aprovada na prova do interior. Quando soltaram o edital para capital, falei, vou fazer de novo para garantir. No meio tempo, entre eu me inscrever para o edital da capital e ser a prova da capital, eu fui nomeada no concurso do interior, permanecendo no meu cargo de assistente de desembargador. Eles fazem um procedimento interno e eu fico à disposição da desembargadora específica. Então, quanto a isso, não houve problemas. Mas tinha sido nomeada e a prova estava chegando. Eu falei, você quer saber? Faltam uns 15 dias para a prova, eu vou dar uma estudadinha só em direito, porque eu ainda lembrava um pouco do que eu tinha estudado lá atrás nas minhas matérias piores, e aí eu fiz novamente o compilado de leis e fui estudar pro direito e só. Apenas isso. Por isso que em 15 dias. Aí fiz e eu fui muito tranquila a fazer a prova, porque eu não precisava daquela aprovação. Eu já estava nomeada, eu fui fazer, na verdade, porque uma amiga minha também ia. Eu falei, vou ficar à tarde aqui sem fazer nada, vou lá fazer só para garantir. E aí eu fui fazer a prova, foi a melhor prova da minha vida. Por que eu acho que foi a melhor prova da minha vida? Primeiro porque eu não precisava passar, eu estava muito tranquila. E eu estava confiante, não só de já ter estudado para aquele concurso, mas de já ter seguido por aquele caminho, mas de já ter sido aprovada. Então, fui tranquila, fui confiante, fiz a prova, consegui fazer 83 pontos e fui aprovada de novo para a capital. Aliás, eu nem sei se me chamaram, se não me chamaram, porque antes de acabar o prazo, eu pedi a exoneração do Tribunal de Justiça e cá estou hoje gravando vídeo para vocês. Bom, meus queridos, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o joinha, é muito importante pra mim. E deixa um comentário aqui, se você vai fazer concurso, se você não vai, se você tá se preparando para o concurso de escrevente, que eu quero saber. Então, até o próximo vídeo. Agora, se o seu negócio não é concurso, é OAB, ou seja, você está se preparando para fazer a prova de ordem, não deixe de fazer o seu cadastro no link que tem aqui na descrição. Nesse link, você entra na minha lista de e-mails e eu sempre mando novidades sobre primeira fase, segunda fase, materiais complementares e as inscrições para os eventos gratuitos que eu faço sazonalmente, de tempos em tempos. Não deixe de se inscrever, eles são incríveis e ajudam demais na sua preparação. Beijo, até o próximo vídeo.